Certo, turma, vamos começar então. Já deu tempo de todo mundo chegar. Então, a gente está dando continuidade naquela aplicação da prova, né? A gente já está na terceira aula dessa mesma prova. Não, na verdade, na quarta aula dessa mesma prova. Essa aí eu peguei muitas questões dela, tá? Vamos dar sequência. A gente já fez muitos exercícios, hoje a gente termina e já inicia a prova do próximo ano. Direto lá para a qual a gente parou foi essa aqui, né? O gráfico de uma equação. Que eu me lembro, a gente não fez ela, tá? Se a gente fez, vocês já me avisem aí, mas pelo que eu me lembro bem, nós não chegamos a fazer essa questão. Então, tá aí. Tem três questões ainda dessa prova aqui, essa é de 2018, que a gente já estava fazendo. Terminando ela, a gente já vai pular para 2019. Eu acho que dá tempo de fazer uma ou duas questões da prova de 2019. Beleza? Então, vamos lá, turma. Eu vou deixar vocês tentarem resolver por 5 minutinhos e a gente já resolve, tá? Já vou mandar aqui no chat, questão 28. Questão 28. Aí vocês já vão mandando aí as opções que vocês estão chegando aí, conforme vocês forem chegar, né? A, B, C ou D. Então vamos lá, turma. Podem tentar resolver essa questão. 5 minutinhos, a gente já resolve. Pessoal, eu vou colocar a formulinha que vocês vão usar aí. Eu sei que eu já passei ela aqui algumas vezes, mas eu vou colocar ela de novo, tá? Vocês vão usar Bhaskara aí, né? Sempre que a gente tem uma equação de segundo grau, né, que tem um x elevado ao quadrado, vocês vão usar essa mesma fórmula. Eu já passei ela algumas vezes aqui para vocês. Vou colocar aqui de novo essa fórmula aí para caso alguém tenha esquecido, né? Uma fórmula bem complicada. Menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, uma fórmula bem escabrosa. Tudo sobre 2a. Vou deixar só a fórmula aqui para vocês, não vou comentar quais são essas letras aí, né? Para ver se vocês conseguem lembrar. É importante vocês começarem a lembrar. A gente já viu Bhaskara aqui 3 ou 4 vezes, tá? A gente usou essa fórmula, essa mesma fórmula, 3 ou 4 vezes. Então, vou deixar vocês continuarem resolvendo ainda, tem uns minutinhos, daí a gente já resolve.
Certo, turma, vamos resolver, então. Eu vi que só uma pessoa conseguiu resolver, né? Mandou uma letra C, achei uma possibilidade muito boa, tá? Só acender minha luz aqui. Vamos lá. Bom, eu tinha deixado aí a fórmula com vocês, né? A formulinha de Bhaskara. Para a gente resolver essa formulinha de Bhaskara aí, primeiro a gente tem que encontrar as letras que compõem ela e depois substituir. Então, vamos lá. Vou encontrar primeiro essas letras. Nós temos A, B e C. Bom, quem vai ser o meu A? A, na fórmula de Bhaskara, é um número que acompanha o x ao quadrado. Ali na função, ó, nós temos só x ao quadrado. Então, é 1x ao quadrado. Meu A é 1. B. Meu B é o número que acompanha o x sozinho. Então, aqui eu tenho menos 3x. Então, o meu B, que está acompanhando o x ali, é menos 3. É sempre lembrar do sinal aí. Se vocês esquecerem o sinal, vai dar uma loucura aí a conta de vocês. Então, menos 3x. O meu B é o menos 6. C. O C é um número independente, que não acompanha nenhuma letra. Aqui eu tenho mais 2. Então, o meu C é o próprio 2 ali. Beleza, eu tenho o A, tenho o B, tenho o C, jogo na fórmula. Então, vou ficar com menos B. Então, menos, meu B é menos 3. Mais ou menos. A raiz de B ao quadrado, bom, meu B é menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Olha o tamanho dessa raiz. Ficou enorme. Tudo isso está sobre 2 vezes o A. Então, 2 vezes o A, que é 1. Bom, então isso aqui vai ser igual ao quê? Menos com menos, ali, deixa eu ver se eu tenho um marca-texto aqui. Tem um marca-texto. Então, aqui, menos com menos, menos 3, ó, vai ficar mais. Então, vou ter só o 3 positivo. Fiz joguinho de sinal simples. Mais ou menos ali da fórmula. Vou abrir essa raiz de novo. Lá dentro da raiz, menos 3 ao quadrado, vou fazer ali embaixo, ó, embaixo do gráfico. É menos 3 vezes menos 3. Menos 3 ao quadrado. Não confundam com menos 3 vezes 2, pelo amor de Deus. A gente já teve muitos comentários, muitas aulas de potenciação aqui. Então, 3 vezes 3 é 9. Aí, menos do primeiro com menos do segundo fica positivo, né? Sinais iguais positivos, sinal diferente negativo. Então, lá dentro vai ficar 9, só 9 positivo. Menos. Bom, 4 vezes 1, 4. Deixa eu grifar ali com marca-texto para vocês verem onde eu estou. Então, resolvi menos 3 ao quadrado dentro da raiz, agora eu estou aqui, ó. 4 vezes 1 vezes 2. Bom, 4 vezes 1 continua sendo 4, vezes 2 fica 8. Né? Então, dentro da raiz sobrou só 9 menos 8. Bom, embaixo, tudo está sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Beleza, vamos continuar isso aqui embaixo. 3, vou repetir, mais ou menos, vou repetir. Abro a minha raiz. 9 menos 8 é 1. Então, fiquei com a raiz de 1 sobre 2. Bom, a raiz de 1, vou repetir aqui, 3 mais ou menos. A raiz de 1 é 1, né? Vou colocar ali embaixo do gráfico. Raiz de 1 é igual a 1. Por quê? Puxei a setinha. Porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Tá? Essa é a explicação. Mas só precisa que vocês saibam que a raiz de 1 é 1, tá? A raiz quadrada, a gente procura um número que vezes ele mesmo dá o que está dentro da raiz. 1 vezes 1 dá 1, tá? Então, assim, é um pouco confuso a raiz de 1 e a raiz de 0, mas é isso aí. A raiz de 1 é 1. Vou colocar aqui. Sobre 2. Beleza, agora eu vou separar aqui minha primeira resposta e minha segunda resposta. Porque eu tenho ali no meio mais e menos. Então, eu tenho que separar primeiro mais, depois o menos. Para a primeira resposta, eu vou ter 3 mais 1 sobre 2. Eu só excluí aquele menos ali. E para a segunda resposta, eu vou ter 3 menos 1.
sobre 2. A primeira eu peguei mais, a segunda eu peguei menos. 3 mais 1 é 4. Que dividido por 2 dá 2. Pronto, achei a minha primeira resposta. Segunda, 3 menos 1 é 2. Que dividido por 2 dá 1. Achei minha segunda resposta. Então, essas são minhas duas respostas. Agora, resta ver qual que se qualifica para esse gráfico aí, né? Eu tenho 2 e eu tenho 1. Bom, esse tal desse coeficiente linear que ele está pedindo é ali onde intercepta tanto a reta quanto o gráfico. É esse ponto aqui, ó, que intercepta tanto a reta quanto o gráfico. E o ponto que intersecta são esses dois que eu calculei. Deu 1 e 2. Então, esse ponto aqui, ele é logicamente o 1, tá? Não vai ser o 2. Por quê? Ele está mais perto do zero. Esse outro ponto aqui que vai ser o 2. Tá? Porque ele está aqui no centro, a gente sempre sabe que é zero. Então, se eu tenho como respostas 1 e 2, claro que é aquele ponto ali que eu quero, que está intersecionando. Palavra difícil. O gráfico e a reta vai ser 1, que está mais perto ali do nosso zero. Tá? E vem um pouquinho de geometria ali interpretativa. Então, a resposta aqui, que é o número 1, é a letra C. Tá? Exatamente quem mandou ali acertou. E até já tinham colocado ali que daria 1 e 2 as raízes, né? Dá 1 e 2. Então, a resposta aí, 1. Tá? Esse é o nosso coeficiente linear dessa equação. Beleza? Bem complicado, né? Não é uma questão fácil, Bhaskara é sempre muito complicado, porque tem muita continha aí, raiz, jogo de sinal, tudo que a gente imaginar. Bhaskara trabalha quase tudo que a gente aprende. Potência, tudo. Então, eu vou deixar aqui um minutinho para vocês copiarem, tá? E a gente já dá sequência. A gente tem que fazer tudo bem rápido, para ver se dá tempo de fazer pelo menos uma questão da próxima prova. Copiem aí rapidinho, quem vai copiar. Eu já passar para frente. Vai lá, galerinha, termina rapidão aí que eu quero passar para a próxima já. Bom, vou ir para a próxima então, tá, turma? Já deu bastante tempo. Próxima questão. Vamos lá. Essa aqui, turma, parece uma questão bem complicada, tá? Parece muito complicada, mas ela é mais simples do que aparenta, tá, pessoal? Eu estou dando ali os valores para x, para y e para z. Eu estou querendo o valor numérico daquela expressão ali. Pegar o número y e elevar a x, e pegar o número z e elevar a x, tá? É isso que eu estou querendo. Então, eu vou deixar vocês tentarem fazer.
Como que a gente viu lá na aula de potência e raiz, dá para fazer, existe uma única propriedade lá, que eu falei bem no final, que liga as duas, né? Tanto a potência com a raiz, que é o que vocês têm que usar aí, né? O x vale meio. Então, já pensem que vocês podem representar ele como meio. Aí, lembra que é elevar um número a meio. Isso cai lá naquela propriedade que liga as duas, né? A potência e a raiz. Então, vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem resolver, tá? E eu já resolvo com vocês. Vamos lá. Então, ele está dando aqui valores, né? Deu um valor para x, deu um valor para y e deu um valor para z. Daí ele está pedindo o valor dessa expressão. Vou até reescrever ela aqui, ó. Y elevado a x mais z elevado a x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é substituir, só substituir. Bom, o y é 16/36. Então, eu vou substituir 16/36. Ele está elevado a x, que é meio. Vamos colocar aqui entre parênteses. Elevar a meio. Mais z. Bom, o z, 0,0625, que está elevado a x também. Então, está elevado a meio. Bom, vamos começar a fazer essas transformações aí. Esse meio, né, os dois que tem meio em cima, eu vou trocar o meio por 1/2. Né? Vou escrever aqui do lado, em cima. Esse meio, ao invés de deixar 0,5, eu vou colocar 1/2. Que vai facilitar a nossa vida, né? A gente está mais acostumado a ver fração do que decimal, né? Nesse caso, a fração é mais fácil que o decimal. Então, vou trocar. Vou repetir tudo, mas no lugar do 0,5, vou colocar meio em fração. Então, vou ter ali 16/36 elevado a meio, agora em fração, mais 0,0625 elevado a meio, em fração. Beleza, fiz a troca. Vou deixar assim, só que agora, aquele 0,0625 eu vou trocar também, vou colocar ali em cima. 0,0625. Eu vou trocar pelo seguinte, 625 sobre 10.000. Por que 10.000? Vou pegar uma caneta de cor diferente para vocês visualizarem. A vírgula está ali, né, entre aqueles dois zeros. Se eu multiplicar por 10, ela vai vir para cá. Se eu multiplicar por 100, ela vai vir para cá. Se eu multiplicar por 1.000, ela vai vir para cá. E se eu multiplicar por 10.000, se eu dividir, né, eu estou falando multiplicar, mas é dividir. Se eu dividir por 10.000, então ela vai vir aqui para o final, que era o que eu queria. Fica só 625, e eu dividi por 10.000, que foi o que eu coloquei ali embaixo, né? Toda fração é uma divisão. Então, foi daí que eu tirei aquele 10.000, tá? Era para sumir com a vírgula. E aí, de quebra, eu consegui mais uma fração. Então, vou reescrever aquele 0,0625 como aquela fração ali. O resto eu vou repetir. Então, opa, trocar a cor. Deixa eu apagar aqui. Então, 16 sobre 36 elevado a meio, mais, aí no lugar, aquele númerozão decimal, vou colocar 625 sobre 10.000. E elevado a meio também, maravilha. Agora, a gente tem que lembrar lá da propriedadezinha que a gente aprendeu de raiz e fração. Quando eu tenho um númerozinho x, vou colocar ali em cima, elevado a meio, isso é igual a fazer a raiz quadrada do meu númerozinho x. Né? Essa era aquela propriedade que juntava a potência com a raiz, porque transforma uma na outra. Né? Eu posso pegar uma raiz e transformar numa potência elevada a meio, e eu posso pegar a potência elevada a meio e transformar numa raiz. No caso aí, do exercício, eu tenho um número elevado a meio, então vou transformar ele em raiz. Então, no lugar de 16/36 elevado a meio, vai ser a raiz disso aí. Então, vou continuar aqui embaixo. Vai ser a raiz
de 16/36. Mais a mesma coisa ali, a raiz de toda aquela fração. Então, a raiz de 625 sobre 10.000. Agora é só resolver essas raízes. Bom, lá das aulas de propriedade de raízes ainda, a gente viu que quando tem uma raiz de fração, a gente pode separar essa raiz em cima e embaixo. Então, vou fazer isso com as duas. Vou colocar raiz de 16 sobre raiz de 36, mais raiz de 625 sobre raiz de 10.000. Beleza, agora eu resolvo todas essas raízes. Raiz de 16 é 4, tá? 4 vezes 4 dá 16. Sobre raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6 dá o 36. Mais raiz de 625, ela vai ser 25, tá? Por quê? 25 vezes 25 dá 625. Sobre raiz de 10.000, a raiz de 10.000 é 100, tá? 100 vezes 100 dá 10.000. Beleza. Agora eu vou simplificar essas frações aí, para a gente poder somar, né? Deixar o menor número possível para não dar uma conta maior ainda do que já está. Então, essa aqui, 4/6, eu vou dividir por 2, né? E essa aqui, 25/100, eu vou dividir por 25. Certo? Para simplificar as duas. Então, vamos lá. Primeira fração, dividindo por 2. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, a primeira fica 2/3. Mais a segunda, dividindo por 25. 25 dividido por 25 é 1. E 100 dividido por 25 vai dar 4. Tá? Então, pronto. Simplifiquei. Agora é só somar essas frações, né? Isso aqui era muito grande. Coloco o traço aqui. Pegando aqueles dois ali e achando múltiplo entre eles, que dois, né? Os dois que estão embaixo da fração. Então, aqui, múltiplo do 3 e do 4 vai ser 12, né? 4 vezes 3 é 12. Então, é isso que vai ficar aqui embaixo da minha fração. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Aquela coisa bem chata e fácil de errar que a gente via lá no sexto aninho. Então, 12 dividido pelo 3 que está aqui embaixo, dá 4. Vezes o 2 que está em cima, dá 8. Mais 12 dividido pelo 4 que está lá embaixo é 3. Vezes o 1 que está em cima, 3 ainda. 8 mais 3 é 11. E o 12 que está lá embaixo. Terminei, né? Não dá para simplificar. E já cheguei na opção certa aqui, a letra C. 11/12, né? Então, essa aí foi enorme, né? Turma enorme. E uma questão ainda que é pura aplicação de propriedades com raiz e potência, né? Foi só isso que a gente misturou aí. Claro que no final teve ali aquela somazinha ali de fração, mas só fugiu um pouquinho. Vou deixar vocês darem uma copiada aí, rapidinho, para quem está copiando, né? E a gente já continua. Professor? Pode falar. Só uma pergunta também. Tipo assim, tinha como fazer ela só descobrindo o valor de Y, né? Já que nós já sabia o valor de Z, que era 12. Né? Ou não? Repete, que eu não entendi muito bem. Tipo assim, o que eu pensei, tinha como fazer ela descobrindo só o valor de Y, né? Sabendo que o valor de Z já estava aqui, já que era que ia dar 12. Então, tinha como fazer só descobrindo o valor de Y, né? O valor de todas as letras ele deu ali. Ele deu o x valendo meio, né? A primeira coisa que ele colocou aqui, o x valendo meio. O y vale 16/36 e o z vale 0,025. Já tinha o valor de todas as letras. Só tinha que montar nessa expressão aqui e resolver. Aí tinha que fazer todo esse procedimento mesmo. O valor de cada letra ele já deu.
Entendeu? Bom, copiem rapidinho, tá? Quem está copiando. Daí a gente já vai seguir em frente para a próxima questão. Acredito que é a última dessa prova aqui. Vê que o pessoal mandou. O que foi, Freud? Sou eu? Tá louco? Deixa eu ver aqui. Mandaram que deu 4/6. Então, se não era para ser 4/9. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, entendi que o que você fez, você esqueceu de tirar a raiz. Tinha que ter tirado a raiz direto. Né? Você primeiro simplificou, né? Aquele 16/36, né? Aí simplificando ali dá certo, fica 4/9 mesmo. Aí se você tira a raiz de 4/9, fica 2/3, né? Que olha só, esses 2/3 que você achou aí na sua conta, tá aqui, ó. 2/3, ó, vou circular. Foi esse 2/3 que você achou. Só fez um procedimento, você pulou alguns passos, né? E aí resgatou esses passos lá para o final. Acabou que fez a mesma coisa. Daí dá 4/9, que tirando a raiz do mesmo jeito dá 2/3. Só não pode esquecer de tirar a raiz, né? Mas dá no mesmo, tá certo a conta que você fez. Aí esse seu 2/3 é aquele ali que eu circulei. Que é justamente, né, veio da raiz de 16/36. Então tá certo sim, Yasmin. Bom, vou dar sequência então, tá, pessoal? Vou para a próxima questão. Aqui, ó, a última questão, tá? Dessa aqui, ela é puramente interpretativa. Dá para fazer ela em 1 minutinho. Mas eu vou dar os 5 minutos de vocês. Então, vou deixar vocês fazerem, tá? Ele está pedindo assim, essa caixa aí que ele está dando tridimensional, ele quer saber a planificação dela, só isso. Então, assim, é só análise. Tem absolutamente conta nenhuma. Você tem que olhar essas 4 opções e ver qual delas se encaixa com a opção correta desse cubo aí, que é esse cubo não, essa caixa aí, que é um prisma pentagonal, né? Tem 5 lados aí na base. Então, vou dar 5 minutinhos para vocês, a gente já resolve. Manda a questão 30 aí, que eu só acredito que muita gente vai conseguir resolver. Eu já estou até mandando. Deixa eu mandar logo aqui, questão 30. Aí mandem embaixo dessa questão 30. Eu mandei só para uma pessoa. Espera aí. Tá aí, mandem agora, tá? O pessoal que mandou antes, mandem aí embaixo dessa questão 30. Tem bastante gente mandando. Já vou esperar vocês mandarem e já vou corrigir, então. É bom que a gente faz um pouco mais de questão. Parece que todo mundo mandou já. Todo mundo mandou nascer, né? Todo mundo foi nascer. Bom, vamos resolver então já. Isso aqui é muito simples, né? Ele dá um monte de voltas, né? Nesse enunciado, fala que Jorge ganhou um presente, né? Foi embalado nessa caixa, que é um prisma pentagonal, regular. Tá dando um monte de volta, um monte de informação para vocês que vocês não usam. Então, ele só quer a planificação, ó. Ele imaginou como que seria a planificação dessa caixa. Então, olha só, vamos eliminar, né, até chegar que realmente é a letra C, né, todo mundo mandou essa, tá certo. Olha a letra A. A letra A não tem sentido ser, porque tá faltando uma base. Cadê a base aqui de baixo? Cadê? Não tem. A menos que essa caixa fosse completamente oca embaixo, o que não pode ser, porque é um presente. Então, a letra A a gente já exclui.
A letra B tem as duas bases, mas as duas são em cima, ó. Essa aqui e essa aqui, as duas são em cima. Então, mesma ideia. Embaixo ela não teria o tampo, não teria a tampa de baixo. Então, não dá para ser também. A letra C, por outro lado, está certa, ó. Ela tem aqui 5 lados, como tem que ser, a base pentagonal em cima e a base pentagonal embaixo. Fechou, né? Literalmente fechou. Então, é a letra C. Por que não a D? Que lado que é esse aqui, ó? Ele nem existe, né? Onde que ele está? Ficaria uma figura completamente louca. Essa figura, com certeza, não encaixa, não fecha, porque tem esse lado esquisito aí sobressalente. Então, até tem os 5 lados e as duas bases, mas tem um lado que está deslocado ali, que é possível saber de onde que ele veio e para onde que ele vai. Então, letra C, tá? Planificação dessa figura. Lembrando que planificação é como se eu pegasse a figura ali, recortasse ela bonitinha e só abrisse, tá? Bom, vamos... Essa aqui eu acredito que acabou. Eu falei, vamos para a próxima questão, mas eu acho que essa prova acabou. Essa prova aqui acabou. Então, vou colocar na próxima agora, tá? Essa nós já terminamos. A próxima é essa aqui. Essa turma já é a prova de 2019, tá? Aquela lá ainda era de 2018, a gente fez em alguns passos, tá? Em 4 aulas, na verdade. Essa aqui é a 4ª aula que a gente está naquela prova. E aí, essa aqui, essa nova prova já é de 2019. A outra vocês já têm. Mandei 4 aulas atrás lá no grupo para vocês. Essa aqui eu vou mandar hoje, assim que a gente terminar aqui. Então, vamos lá. Começando por essa aqui. Eu vou tentar explicar para vocês ligeiramente, para vocês não se sentirem lesados aí de pegar esse enunciado que é um pouco confuso. Ele está falando sobre um jogo que tem um cubo, né? Ou seja, essas opções são as planificações do cubo, né? Então, todas elas formam um cubo certinho. Só que vocês têm que saber que sempre a soma dos opostos aí desse cubo, ela vai dar 70. É o que diz aqui o enunciado. Então, se eu pegar lá a face de cima com a face de baixo, que são opostas, vai ter que dar 70. Essa é a única regra que tem que ter. Eles estão numerados de 10 a 60, né? Pulando de 10 em 10. E a soma do número com o oposto dele no cubo tem que dar 70 sempre. Se não der, você já elimina. Então, assim, entendendo o enunciado, essa se torna uma questão fácil. Porque daí vocês têm que ter aquela visão espacial para montar o cubo com todos esses formatos aí e saber quais faces são opostas, tá? Então, vou dar 5 minutinhos para vocês. Vou mandar aqui questão 16. Já tem gente mandando aqui, vou mandar rápido. Questão 16. Aí vocês podem ir mandando aí a resposta, a letra que vocês acham que é, embaixo da questão 16. Vamos lá, 5 minutinhos, a gente já resolve. Gravar? Vamos lá. Então, é aquele negócio. Eu já havia explicado para vocês, né, a dinâmica do enunciado, né? Ele fala, o jogo múltiplo de 10 utiliza um dado cúbico, em que cada face é numerada com um número de 10 a 60, variando de 10 em 10. E a soma dos números das faces opostas, tá aí a palavra-chave, sempre resulta em 70. Assinale a alternativa que representa uma planificação do dado desse jogo. Ou seja, eu tenho que ver qual dessas planificações, né, representa, já que todas são um dado, qual delas representa certo esse jogo. Ou seja, qual dessas opções é a única que, se eu somar as faces opostas, vai dar 70. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é marcar as faces opostas. Então, vou colocar aqui o marca-texto. Bom, percebam que se eu planificar essa letra A, esse 60, ele vai ser oposto a esse 40 aqui. Então, olha só, você tem que usar, né, a visualização de vocês espacial. Imaginem esse dado montado aí, né? Sei que é difícil para alguns, nem todo mundo, né, consegue ter essa imaginação espacial, mas tentem ver isso aí. Então, se vocês somarem aqui 60 mais 40, já não vai dar certo. 60 mais 40 é 100, não é 70. Tem que dar 70 todos. Então, essa aqui eu já
excluo completamente. Bom, passando para o próximo dado ali da letra B, a gente tem que esse 30 com esse 40 vão ser opostos se eu montar o dado, né? E 40 mais 30 realmente é 70, então por enquanto está dando certo. Beleza, vou mudar a cor aqui do marca-texto. Agora, quais outras faces seriam opostas se eu montasse aí? Então, imagine. Montei o dado, né? Eu já tenho que esse 40 vai ser a parte de baixo, esse 30 a parte de cima. Então, se eu montar ainda esse dado aí, eu vou ter que esse 10, ele vai ser oposto desse 50, certo? Visualizem. Esse 60 aqui vai só fechar para cima, então ele vai ser o oposto do 20, né? Que vai ser o último a ser colocado. E daí esse 50 com 10 já não dá 70. Né? Então, eu já excluo. Tem que ter a imaginação espacial. Porque se vocês pensassem que o 50 é o oposto lá do 20 do começo, que é o que a letra B queria que vocês pensassem, aí talvez estivesse certo, mas não é. Montando o dado, o 50 vai ser o oposto do 10, e a soma deles não dá 70. Letra C. Bom, ali na letra C, deixa eu colocar o amarelo de novo aqui no texto. O 60 vai ser o oposto do 30, ó. Se a gente fechar o dado, não tem outra opção. Sempre assim que a gente começa. Só que 60 mais 30 já é 90. Então, eu excluo isso aí completamente também de cara. Letra D. Bom, na letra D, o 30, oposto do 40, né? E 30 mais 40 realmente dá 70. Então, a gente já não pode eliminar. Bom, seguindo aí, a gente vai ter que esse 10, ele vai ser o oposto do 60. Ó. Tá vendo que eles têm um quadrado de espaço de diferença também? Então, eles vão ser opostos, né? Esse 10 aqui na parte de baixo, esse 60 na parte de cima. 60 mais 10 é 70, então ainda está correto. E aí a única coisa que sobrou, né? Esse 20 ser o oposto desse 50, e 20 mais 50 dá 70 também. Então, se todos deram 70, essa é a minha opção correta. Letra D. Deixa eu ver o que o pessoal mandou ali no chat, né? Eu nem tinha olhado. Bom, o pessoal teve bastante dificuldade nessa, né? Mas tiveram algumas letras D aqui. Teve uma letra D. O pessoal ficou entre A e B também, né? A letra B era uma boa possibilidade, né? Mas tinha essa questão de visualizar que nem todos que dão certo seriam opostos, né? Mas o problema estava feito para vocês escolherem a letra B mesmo, para induzir ao erro, tá? Então, letra D, tá? Só imaginar o dado planificado que vocês veem que esses lados aí que estão coloridos de cores iguais, eles vão ser opostos, tá? Bom, mas aqui não tem nada para copiar, na verdade, né? Era só analisar. Vou passar para a última questão de hoje, tá? Faltam 20 minutinhos, então a gente termina essa aqui em uns 10, aí eu já libero vocês, porque daí não vai dar tempo de fazer mais uma. Deu certinho o que eu planejei. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, tá, turma? Mas, de novo, envolve uma fórmula que a gente já falou pelo menos 3 a 4 vezes aqui na aula, tá? Essa fórmula é a da área da circunferência, vou colocar aqui para vocês, apesar de tudo. A área da circunferência é igual a π vezes r ao quadrado. Lembrando que esse r, ele é raio, tá? Ele é o raio da circunferência. E π é π, né? Mantém o π lá. Só carrega ele junto. Esquece que ele pode ter um valor. Então, a área da circunferência, πr ao quadrado, esse r é o raio, tá? Deixar vocês tentarem resolver essa aqui, um pouquinho mais complicada, para a gente fechar a aula de hoje. E a gente já resolve, certo? Vamos lá, 5 minutinhos para vocês. Vou mandar aqui já, questão 17. Vou mandar lá no chat para vocês ir mandando as opções. Questão 17. Pronto. Vai lá, galera. Assim que vocês forem chegando aí nas opções, já vão mandando lá. Isso aqui é um pouquinho mais complicado. Se vocês não conseguirem, não tem problema. Mas é sempre bom mandar uma opção. Certo, turma, vamos resolver. Já fui acompanhando aqui o que vocês mandaram no chat, né?
Todo mundo ficou entre C e D, parece que ficou meio empatado aí entre C e D, mas vamos dar uma olhada. Então, olha só, essa é uma questão que eu falei para vocês que não é nada fácil, tá? Ela é bem complexa, assim, de se pensar em como fazê-la, mas que dá para fazer, tá? Dá para fazer. Então, é assim. O logotipo de uma empresa foi criado a partir de um disco de raio 2 centímetros. Então, o raio aqui da circunferência maior é 2. Beleza. O design dividiu o disco em 4 setores, já está aí na tela de vocês. Um dos setores foi substituído por outro setor circular, mas com área medindo a metade do original. Isso é importante, tá? Então, ela mede a metade. A seguir, o esboço do logotipo, tá aqui. E aí ele quer saber exatamente o quê? Logo, a medida do raio em centímetros do menor setor circular com o logotipo é. Então, ele quer esse raio aqui. Esse pequeno raio aqui. Beleza. Vamos atrás desse raio. Então, primeiro, eu vou calcular quanto que vale um setor desse. Porque ele já disse que esse que a gente está procurando o raio é a metade do grande. Então, eu vou calcular o grande. Com o quê? Com essa fórmula da área. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a fórmula da área, que é π vezes r ao quadrado, daí eu vou dividir por 4. Por que eu vou dividir por 4? Porque ele dividiu em 4 setores e eu estou procurando um único. Então, vamos substituir esse raio. Ele disse que o raio é 2, eu até anotei ali dentro. Então, vai ser π vezes 2 ao quadrado sobre 4. Bom, 2 ao quadrado é 4. Então, eu vou ter 4π sobre 4. Cancelo 4 em cima com 4 embaixo, fico só com π. Então, o que isso significa? Que cada setor desse vale π. Então, aqui vale π, aqui vale π e aqui vale π. Então, é lógico que se esse pequenininho é a metade dele, vai ser π dividido por 2, né? A metade. Então, qual desses raios aí que ele deu vai dar π dividido por 2 na área? Então, vamos começar a partir do 1 aqui, ó. Substituindo na fórmula, vai ser π vezes 1 ao quadrado. Bom, e isso sobre 4, tá? Porque, de novo, é só um setor que eu estou olhando ali. Aquele π sobre 2 é um setor só. Por isso que eu peguei a fórmula da área e estou dividindo por 4. Bom, 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar só o π sobre 4. Não deu π sobre 2, então não é a letra A. Letra B, raiz de 2. Bom, π vezes a raiz de 2 ao quadrado sobre 4. Bom, raiz quadrada ao quadrado, a gente já tinha visto lá nas aulas sobre raiz, que cancela a raiz e o quadrado. Vai ficar só o 2 que está lá dentro. Então, vai ser 2π sobre 4. Olha só, que está aparecendo aí um resultado bom. Né? Simplificando, esse 2 e esse 4 aí. Vou colocar aqui uma cor diferente. Simplificando por 2, dividindo por 2, 2 dividido por 2 fica só 1. Né? Então, vai ficar só π em cima. 4 dividido por 2 vai dar 2, ó, deu π sobre 2. Então, qual que é o raio? Raiz de 2. Letra B. Então, raiozinho aqui, raiz de 2. Certo? Uma questão um pouco complicada, né, com vários procedimentos, mas que parece que teve uma galera que acertou. Não, ninguém foi na B, né? Ficaram entre a D e a C. As únicas que não podiam ser em turma, na verdade. Podia até ser... Não, a C poderia. Quem chutou na C, quem jogou na C foi uma possibilidade boa, né? Porque a gente encontrou esse π sobre 2. Só que π sobre 2 não era o raio, era a área, né? A área dele. Então, quem mandou aí no C não está tão longe assim do resultado, certo? Então, turma, essa foi a última questão, tá? Não vai dar tempo de fazer mais uma, falta menos de 10 minutos. Então, eu já vou liberar vocês, certo? Vou deixar aí na tela um pouquinho para quem quiser copiar, para quem estiver copiando, né? Eu sei que o pessoal copia aí. Para quem já copiou, não tem nenhuma dúvida, até semana que vem, tá? Deixa eu cancelar já a gravação.